Luffy, ao ser derrotado por Kaido, simplesmente volta mais forte do que nunca. Porém, sua personalidade muda muito quando ele assume essa sua nova forma. Zunisha até mesmo diz que Joy Boy voltou ao ver o Luffy assim. Então, se você quer entender por que Joy Boy possuiu o Luffy, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e a vontade é tudo em One Piece. E Luffy foi possuído pela vontade de Joy Boy, se tornando muito diferente tanto na sua forma Nika, como também logo após ele comer a sua fruta. Mas antes, eu peço para você ser possuído pela minha vontade de você dar o like nesse vídeo. Então, deixe o seu like. E com isso então, vamos agora para Luffy e Joy Boy. Joy Boy foi uma pessoa extremamente relevante há 800 anos atrás, o tempo que ficou conhecido como Século Perdido, um buraco de 100 anos na história. Os acontecimentos deste período são tão importantes e relevantes que se diz que nele possui o conhecimento da verdadeira história do mundo. Esse período ficou conhecido como Século Perdido porque não existem evidências que comprovem nada do que aconteceu nele. É um mistério total, e a única coisa que temos com algumas informações dessa época são os poneglyphs, mas eles são escritos em uma língua que poucos sabem ler e mesmo assim estudar essa língua ainda é totalmente proibida pelo governo. Porém, o Professor Clover, um arqueólogo de Ohara, teve uma certa ideia sobre o que poderia ter acontecido nesse tempo. Ele conta que naquela época havia um antigo reino próspero e poderoso que governava sobre o oceano, mas eles tinham um certo inimigo. Esse inimigo se sentiu ameaçado pela existência desse reino e pela sua certa política. Então eles invadiram o antigo reino e conseguiram aniquilá-lo. O reino então caiu e de alguma forma esse inimigo conseguiu acabar com todas as informações sobre eles da história, assim surgindo o Século Perdido. Coincidentemente, o fim do reinado do antigo reino também marcou o final do Século Perdido, e após a sua queda, uma organização chamada Governo Mundial surgiu. Então está bem claro que o Governo Mundial era o mesmo inimigo que derrubou o antigo reino, e é justamente ele que não quer que ninguém saiba de nada desse período. Porém, um pouco antes do antigo reino cair, o seu rei mandou que fosse gravado em pedras partes importantes da sua história, informações que eles não queriam que fossem apagadas, e essas pedras ficaram conhecidas como os indestrutíveis poneglyphs. E após o governo mundial saber dos poneglyphs, eles proibiram seu estudo e a sua decifração, porque eles acreditavam que qualquer informação da mera existência daquele reino já era uma ameaça para eles. Então, quando a pesquisa dos poneglyphs foi proibida, centenas de estudiosos em todo o mundo foram mortos. Um exemplo disso que vimos foi Ohara, que foi totalmente dizimada. Mas desde então foi criada uma proibição muito estrita de qualquer pesquisa relacionada ao Século Perdido. Bom, podemos então não saber muito ainda sobre esse período, mas com os poneglyphs tivemos algumas informações valiosas. Inclusive, descobrimos um pouco mais sobre Joy Boy. A primeira vez que temos alguma informação sobre Joy Boy foi no capítulo 628, no arco da Ilha dos Homens Peixes, quando a Robin encontra um poneglyph na parte mais profunda da floresta marinha. Esse poneglyph era uma carta dizendo para a Princesa Sereia que ele não conseguiu cumprir a sua promessa. Porém, alguém um dia iria realizá-la. Foi aí então que descobrimos sobre a conexão entre Joy Boy e os Homens Peixes. Joy Boy era um homem muito bom, ele sempre buscava a liberdade, onde todas as raças pudessem viver unidas e sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Ele ajudava qualquer um, sempre com um sorriso no rosto, chegando até mesmo a ser reconhecido como o homem que sorria em silêncio. Já agora, em outros povos também existe uma lenda de um deus chamado Nika, o deus do sol. Esse ser era um guerreiro da libertação, sempre libertando todos em sua volta, e esse ser era justamente Joy Boy. Em alguns povos que ele chegou a ajudar, eles o consideraram uma divindade e o nomearam como Nika, o deus do sol.
um trocadilho com como é escrita a palavra sorriso em japonês, que é Nika, ou seja, o nomearam como o sorridente deus do sol. Com essas informações, podemos ter uma base de que Joy Boy ajudava várias pessoas de locais e de raças diferentes, já que várias raças do universo de One Piece o consideram um salvador, e uma dessas que ele foi tentar ajudar foi justamente a raça dos Homens-Peixes. Os Homens-Peixes são muito discriminados pelos humanos, já que todos os outros tratam eles apenas como peixes, por isso Joy Boy foi ajudá-los. Ele, junto com a princesa sereia da época, Poseidon, criou o enorme navio Noé para levar os Homens-Peixes ao mundo humano, mas ele acabou não conseguindo cumprir essa sua promessa com a Ilha dos Homens-Peixes e deixou gravado em um poneglyph uma carta de desculpas para eles, prometendo que a sua vontade não acabará e que um dia alguém iria herdar essa sua vontade e completar a sua promessa. E isso nada mais é do que a vontade herdada. Roger uma vez falou que existem 3 coisas que não podem ser paradas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. E essas 3 fases, na verdade, são apenas 3 etapas de algo que acontece basicamente em tudo em One Piece. Um grande exemplo disso é o Roger e o Luffy. Roger tinha um sonho que ainda não sabemos, mas impactava todos que ouviam. Essa era a primeira etapa, o sonho dos homens. Então ele dedicou sua vida para isso, viajando ao mar em busca do seu objetivo, cumprindo assim a segunda etapa, que é o fluxo do tempo. E por fim, ele não conseguiu cumprir seu sonho por causa da sua doença, mas sua vontade foi herdada por Luffy, que disse as mesmas palavras do sonho do Roger, que agora é o seu sonho. Assim, finalizando esse ciclo com a vontade herdada e começando um novo ciclo no Luffy. Então, se for algo grandioso em One Piece, alguém sempre vai herdar o seu sonho, e ele irá começar um novo ciclo. E caso ele não consiga completar o seu sonho, a sua vontade irá passar para outra pessoa de novo, e um novo ciclo começará até que a vontade seja cumprida. O Joy Boy tinha o sonho de libertar todas as raças. Várias raças em todos os cantos do mundo o veem como uma figura de libertação, como um deus que trazia alegria, mas como vimos com sua carta deixada na Ilha dos Homens-Peixes, ele não conseguiu cumprir sua vontade, provavelmente por causa dos 20 reinos que formaram o governo mundial ao destruir o antigo reino, mas por causa disso, sua vontade foi passada adiante. Porém, mesmo seu sonho tendo que parar, irá surgir alguém no futuro que herdará essa sua vontade, e esse alguém já surgiu, e ele é o Luffy, que foi, digamos, possuído pela sua vontade. Mas antes então, vamos ver como se herda a vontade de outra pessoa. Oden profetizou que Joy Boy voltaria no tempo atual, ou seja, 800 anos após a sua morte. Não tem como Joy Boy passar a sua vontade para alguém do tempo atual assim, já que eles nem eram vivos quando Joy Boy morreu. Então ele teve que depositar a sua vontade em outra coisa. E essa coisa foi justamente a sua Akuma no Mi. Nós já vimos que a alma realmente existe no universo de One Piece, como por exemplo os poderes da Big Mom, de roubar uma parcela da alma da pessoa e colocar ela em seres inanimados, dando vida a eles, ou a habilidade do Brook, que permite a sua alma voltar para o seu corpo depois que ele morre. Tudo isso prova que a alma é algo que existe em One Piece, e como a alma existe, o Joy Boy pode ter usado isso para deixar a sua vontade viva. Com isso então, a vontade de Joy Boy está na sua Akuma no Mi, que é justamente a fruta do Luffy, conhecida como Hito Hito no Mi, modelo Deus do Sol Nika. Já foi mostrado várias vezes em One Piece que as Akuma no Mi podem guardar uma vontade herdada. Um grande exemplo disso é quando Sabo queria comer a Akuma no Mi do Ace para que ele pudesse herdar não seus poderes, mas sim a sua vontade.
Outra coisa também muito interessante é que depois de derrotar o Bugs e de já ter comido a fruta que antes pertencia ao Ace, o Sabo diz que planejava deixar ele ir embora, mas não fez isso porque o Ace lhe disse que ele não merecia. Isso até mesmo mostra que o Sabo consegue sentir a vontade do Ace dentro dele, vontade essa que foi herdada por ele ter comido a sua fruta depois de sua morte. Eu acredito fortemente que quando alguém come uma Akuma no Mi, ela se funde à sua própria alma, e quando esse usuário morre, uma parte dele ainda continua vivendo na fruta, e esta parte seria a sua vontade. Vimos no arco de Thriller Bark que as sombras das pessoas ainda guardam suas habilidades e até mesmo a sua personalidade, e a sombra até mesmo foi comparada a uma alma nesse arco. Então por que a alma verdadeira também não guardaria uma vontade do seu antigo dono? Com isso então, se outra pessoa comer uma fruta que alguém com uma vontade forte possuía, ela vai herdar a vontade desse usuário anterior. Vimos que o Luffy manifestou o Deus do Sol Nika, que é Joy Boy, e também sabemos que a fruta do Luffy foi a mesma que Joy Boy possuía, então ele herdou sua vontade no momento em que ele comeu a fruta. Algo muito interessante é que podemos ver uma diferença muito grande do Luffy antes de comer a Gomu Gomu no Mi e depois que ele comeu. Antes, ele era uma criança que não sorria muito, e ficava a maior parte do tempo enfesado. A gente pode perceber isso lá no começo de One Piece, quando ele se encontra com Shanks ainda pela primeira vez. Você pode perceber como a sua personalidade mudou completamente depois que ele comeu a sua fruta. Agora o sorriso do Luffy é bem mais frequente. O seu sorriso é a sua principal característica, tanto que logo após comer a fruta, ele diz que está muito mais feliz agora. Ou seja, quando Luffy comeu a fruta de Joy Boy, a vontade de Joy Boy o possuiu. E também não foi só a sua personalidade, o seu sonho também mudou. Atualmente o sonho do Luffy é o mesmo que o do Roger, mas inconscientemente ele deseja liberdade, um mundo onde todos são livres para fazerem o que quiserem. Por todo lugar que ele passa, ele deixa todos felizes e motivam eles a seguirem os seus sonhos. Ele não liga para a raça, nem para a idade ou gênero. Para ele, todos são iguais e todos podem ser o que quiserem. O Luffy, desde o começo da história, vem sendo Joy Boy. Vimos os Gorosei dizendo que eles estão atrás da fruta de Nika há muitos anos, mas durante todo esse tempo, ela sempre fugiu deles porque as Zoans possuem vontade própria. Isso torna tudo mais interessante quando vemos o Luffy comendo a fruta no início da história sem motivo nenhum. Ele apenas pega e a come, considerando que uma organização inteira estava atrás desta fruta e não conseguiram pegá-la, e o Luffy simplesmente a come, não resta dúvidas. O Luffy foi o escolhido para herdar a vontade de Joy Boy e ser possuído pelo seu propósito. Ser Joy Boy é unificar as raças, trazer alegria e provar ao mundo que nada é impossível. E são as principais mensagens que vemos com o Luffy. Com a derrota para o Kaido, Luffy está simplesmente despertando os poderes da sua Akuma no Mi e, consequentemente, despertando também toda a vontade de Joy Boy. Esta vontade é tão forte que pode ser ouvida através dos seus batimentos cardíacos. Mesmo depois de 800 anos, a vontade ainda permanece. Isso é o que Zunisha está ouvindo. Isso é a vontade herdada. É com esta vontade que está manifestando no Luffy agora que ele vai libertar todo mundo, destruir o governo mundial e unificar todas as raças, porque essa é a vontade de Joy Boy. E bom galera, é muito interessante isso da vontade herdada em One Piece, já que a vontade ela nunca morre e sempre é passado de um para o outro. Isso também se encaixa no lado do mal, já que Barba Negra parece ter herdado as vontades de Rocks de Shebeck, mas como sempre, a vontade mais forte sempre vai vencer. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. O seu like é uma grande ajuda para o canal.
e me mostra que você está gostando dos vídeos. E também, se você quer receber mais vídeos como esse, de curiosidades, teorias e análises, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, ele sempre vai chegar aí para você e você não perde nenhum. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!